E hoje eu queria falar exatamente nisso, sobre os 3L dos cristãos. Os 3L da vida cristã, aliás. Os 3Ls da vida cristã. Sabe o que é? Os 3L da vida cristã é líder que lê, lidera. Então essa é a ideia. Os 3L da vida cristã é líder que lê, lidera. Por que eu estou falando isso? Porque nós, como somos líderes, você é um líder. Aponta aí quem está do teu lado e fala assim, cara, tu é um líder. Né? Com mais convicção, vocês estão sentados com os líderes do lado de vocês. Se ainda não é, então profetiza, mas o que eu quero dizer é que todos nós somos líderes. Mas eu não sou líder no meu trabalho, também não sou líder lá no colégio que eu estou, também não sou líder, até no GC eu não sou líder ainda. Mas eu vou te falar que tu é um líder. Sabe por que tu é líder? Porque nós temos que nos liderar. Por isso que tu é um líder. Tu é um líder que precisa, primeiramente, te liderar. Isso é uma chave para todo cristão entender que nós, como líderes, indiferente se eu sou líder de GC ou não, mas eu sou líder, porque eu preciso me liderar. E eu fiquei pensando sobre isso, verdade, Edu, eu preciso me liderar. Só que, para a gente nos liderar, a gente precisa, não foge do meu raciocínio, senão vocês vão perder a mensagem. Para a gente nos liderar, nós precisamos nos conhecer. Por que nos conhecer? Porque você jamais vai liderar algo que você não conhece, não é verdade? Se chega um visitante no teu GC e ele começa a frequentar a igreja, por exemplo, uma pessoa recém-chegada na igreja, a gente não vai colocar essa pessoa para liderar um GC, porque ainda ele não conhece o GC. E nós, para nos liderar, é a mesma coisa, nós precisamos nos conhecer. Tá bom, Du, dá uma base bíblica a respeito disso, se isso é verdade. Jesus Cristo, nos 3 anos que ele estava com os discípulos, então pega essa ideia, antes de os discípulos se tornarem apóstolos em Atos, se tu perceber bem nos evangelhos, a ideia de Jesus estava mostrando para eles quem eles eram. No momento que Pedro fala, Jesus, né? Lá na água, lá que estavam no barco, então Pedro fala, me deixe ir até você, daí Jesus fala, então venha. Aí o Pedro vai, anda um pouco pelas águas e se afoga. No momento que Jesus tira ele, Jesus chama ele de homem de pequena fé. Jesus estava mostrando para Pedro que, tu é essa pessoa ainda, Pedro. No momento que Jesus vai ser pego pelos guardas, Pedro arranca da espada e corta a orelha de Malco. Jesus fala depois, repreende ele falando, tu vai morrer pela espada desse jeito. Por quê? Jesus estava mostrando para Pedro quem ele era, como ele era um cara sanguinário ainda. Então, toda a ideia de a gente se conhecer foi o que Jesus fez com os discípulos. Antes deles se tornar apóstolos, eles eram discípulos. E toda a caminhada que nos 3 anos que Jesus andou com eles, Jesus estava mostrando quem eles eram. Começou a mostrar quem eles eram. E quando a gente lê a Bíblia, o que a Bíblia começa a nos mostrar? Por isso que o fato de a gente se liderar, nós precisamos se conhecer. Olha para o seu irmão que está do seu lado e fala assim, cara, tu precisa se conhecer. E pelo fato de Jesus, né? Olha só, Paulo também, né?
Jesus Cristo não chega, Paulo, né? Saulo, aliás, por que me persegues? O que Jesus estava querendo mostrar para Saulo ali? Tu está vendo quem tu és, né, Saulo? Que Jesus sabia quem era Saulo, sabia que era um perseguidor e sabia quem ele estava perseguindo. Então, Jesus faz ele se enxergar. Tu está vendo quem tu és, quem tu estás perseguindo? Então, a caminhada cristã, para você se liderar, você precisa se conhecer. Quem eu sou? E a gente vê que isso é uma luta de Satanás incansavelmente. Obrigado, dona Natalina. E tu vê que é uma luta incansavelmente de Satanás fazer a gente perder a nossa identidade, não é? Para a gente não saber quem somos mais. Olha que interessante isso, né? Então, assim como a caminhada com Cristo é da mesma forma com a gente. Então, conforme conhecemos as Escrituras, nos mostra quem somos e quem deveremos nos tornar. Amém? Então, quando a gente vai para as Escrituras e começa a ler as Escrituras, é interessante que a Bíblia começa a te mostrar quem tu és de verdade. Não é verdade? Quando a gente começa a se enxergar... Né, eu falei sobre as bênçãos lá, falei que nós somos filhos de Deus, mas por que nós sabemos que somos filhos de Deus? Porque lemos a palavra. Então, o líder que lidera, precisa ler para liderar. Porque todos nós somos líderes. Mas por que eu não estou liderando ainda, Du? Porque tu não lê. A partir do momento que tu lê, tu vai começar a se tornar um líder que lidera. Amém? Vamos entrar na Bíblia agora. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Paulo aconselhando Timóteo. E algo interessante que me chamou a atenção nessa questão de a gente ler, né? Vamos falar um pouco da palavra de Deus. Cara, sabia que eu já ouvi de líderes... Sério, falando a real, olha só, presta atenção. Eu já ouvi de líderes que já falaram que não gostam de ler a Bíblia. Imagina se essa pessoa jejua, então. E ora? Será que ora? Sendo que é só ler, cara, né? Ler. Imagina então para jejuar, passar fome. Mas são líderes. Então, hoje a gente está falando de líderes aqui, amém? Então vamos lá, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, eu não posso me ater muito porque nos cultos eu passei do horário. Vamos lá, 3,16 diz assim, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça. Primeiro ponto que nós vamos ver, toda Escritura é inspirada por Deus. Paulo começa mostrando para Timóteo isso, dizendo, Timóteo, confia na palavra. Por quê? Nós somos filhos de Deus, amém? Nós somos criaturas de Deus, porque quem fez os céus e a terra foi Deus, e quem nos criou foi Deus. E o próprio Deus deu as suas palavras para que a gente possa caminhar nelas. Todo algo eletrônico, né, Juan, que a gente compra, uma TV, por exemplo, ela não vem com manual de instrução. Assim somos nós quando Deus estabeleceu as leis para Moisés. Eu vou ser obrigado a passar as leis para Moisés, o manual de instrução. E até no final a gente vai ver que se a gente conseguir, que nem o Cristo falou lá, se a gente conseguir até lá na cruz, né? Pensar, meditar na lei do Senhor e falta cumprir isso. A gente consegue ser perfeito também. No final, até o final tu vai entender o que eu estou falando. Meu Deus, que doideira tu dizer que a gente é perfeito. Mas se tu conseguir caminhar corretamente na palavra do Senhor, tu consegue ser perfeito também. Ou pelo menos vai tentar. Amém? Então aqui, Paulo começa falando, toda a Escritura é inspirada por Deus, né? Essa palavra inspirada, né, significa influenciada, né? É influência de Deus.
toda a Escritura ela é influenciada de Deus, né? Então, todos que leiam a Bíblia aqui sabem que a Bíblia tem 66 livros e aproximadamente 40 personagens que escreveram. E todos esses homens que escreveram, né, são pessoas inspiradas pelo Espírito Santo. Antigo Testamento fala a respeito que eles não eram, né, cheios do Espírito Santo no fato do Espírito Santo habitar, porque isso vem em Atos. Mas no Antigo Testamento fala muitas vezes de Deus se revelando com sonhos, com visão, para Moisés, por exemplo, né, para os profetas, e também o Senhor falava, que é as escrituras que hoje a gente conhece. Então o Senhor falava. Então, toda a Escritura, Timóteo, é inspirada por Deus. Para quê, Edu? Então, beleza, o que eu quis trazer aqui, por enquanto, é para a gente crer de todo o coração que nós a gente é líder, a gente sabe que não há um tio, uma vírgula que não sai da boca do Senhor deste lugar. Amém? Então, isso Paulo estava trazendo, se chegar pessoas dizendo que a palavra, meu filho, não é de Deus, não, fala para eles que é inspirada. 2 Pedro 1:21, eu estou usando a versão NVI, tá, mana? A 2 Pedro, olha só que interessante que 2 Pedro, capítulo... Abre para mim ali, faz favor, que essas folhas da minha Bíblia aqui é muito fininha. Já abri aqui, ó. Eita, glória a Deus. Vamos lá. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21, fala o seguinte, ó. Pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos ou influenciados ou inspirados pelo Espírito Santo. Então aqui testifica novamente o próprio Pedrão que eu tinha citado, que a Bíblia é toda influenciada pelo Espírito Santo, amém? Glória a Deus por isso. Então vamos lá. Quem aqui já não teve uma dúvida um dia na cabeça de passar assim, mas tantos acontecimentos, né? Mas ela é verdade. Influenciada toda pelo Espírito. Lembra a mensagem do pastor de falar sobre a motivação e a inspiração? Né? Aqui está falando da inspiração. Hoje eu não quero trazer uma palavra motivacional para vocês ler Bíblia, mas eu quero trazer uma inspiração para vocês ler Bíblia, amém? Então, seguindo aqui, então a gente já entendeu que é inspirada por Deus, é influenciada por Ele, né? Então, continuando no versículo 16 do capítulo 3 de 2 Timóteo, a palavra diz assim, ó, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Então aqui a gente começa a caminhar de entender que a palavra de Deus, ela é útil para o nosso ensino. Se tem um ensino, para onde que isso vai levar? Para o varão perfeito. Amém? Por isso que líderes que lê, lidera. Amém? Vamos ler Bíblia. Olha só o que Romanos 15:4 fala. Pois tudo que foi escrito no passado, né? Paulo aqui lá na carta de Romanos está falando assim, ó. Pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para ensinar. Então aquilo que foi escrito lá para Moisés, aquilo que foi escrito para os profetas, aquilo que foi escrito por toda aquela galera, foi para o nosso ensino. Por meio da perseverança e do bom ânimo procedente das Escrituras. Mantenhamos a nossa esperança. Então o fato de a gente ler a Bíblia vai nos trazer uma cultura do céu. Então, por que ele falou uma questão aqui interessante sobre, por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes, né? Então, olha só que interessante essa questão que
aquilo que aconteceu no passado, aquela perseverança, aquele bom ânimo procedente daquilo que tudo aconteceu, nos traz uma mensagem hoje de esperança. Quando Moisés levantou a serpente no deserto representando Cristo, ele estava mostrando para o povo, adivinha um Cristo pelos nossos pecados, amém? Aí Cristo veio e agora, para nós, igreja, adivinhe Jesus Cristo nos buscar, porque Ele falou que ia preparar uma morada. Amém? Então, a palavra do ensino que Paulo está falando aqui, porque o ensino nos traz uma esperança. Porque isso é esperança, nós estamos esperando Jesus vir buscar. Amém? Quem aqui está esperando Jesus buscar? E tem que ficar assim mesmo, com a mão erguida, só esperando Ele te pegar pela mão. Glória a Deus. É isso aí, mano. Fica com a mão erguida que Jesus também vai te pegar pela mão. Amém? Glória a Deus, amém. Vamos seguindo aqui o texto. Então, útil para o ensino, né? Então, essa ideia da palavra, ela quer nos trazer algo para que a gente nos lidere, lembra? Então, por isso, o líder, que nós precisamos nos liderar, precisa conhecer o que está escrito sobre os ensinos. Porque pensa aqui comigo, como vocês sabem que vocês são salvos? Pelo fato que vocês já leram que na Bíblia está escrito que aquele que crer em Jesus será salvo, e o que não crer já está condenado, amém? Então, esse ensino que nos traz uma esperança te marcou, e ela é viva, vai acontecer. Então, Paulo está falando o que realmente a leitura, o praticar, o andar na palavra vai nos trazer. Seguindo. Toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Amém? Para a repreensão. Isso aqui é legal também. Então aqui, para a repreensão. Qual que é a ideia da repreensão? Porque a Bíblia é cheia de repreensões. Não mata, não adulterás, não fornicarás, não mentirás, não, né? O Pai repreendendo sempre. A gente, né, sempre, quando a gente lê uma repreensão, a gente para, eu estou praticando isso. A Bíblia nos repreende e nos ensina, olha só que interessante isso aqui, a Bíblia nos repreende e nos ensina a aceitar uma repreensão de outro. No caso domingo, o pastor me falou, Duto, passou muito do horário. E se eu fosse um cara bicudo? Para. Então, olha que interessante, a Bíblia nos ensina repreensões que está escrito nela e ainda na vida real acontece nas práticas. Por isso que tu tem que ler para se preparar. Porque com ferro é que se afia, assim é com seu irmão. Vai acontecer. Aquilo que tu leu, por isso que tem que ler para estar preparado. O ensino, lembra? Nós não estamos preparados para que Jesus venha, nós temos que estar preparados para a repreensão também. Provérbios capítulo 1, do 25 ao 33. Salomão falando a respeito disso. Visto que desprezaram totalmente o meu conselho e não quiseram aceitar a minha repreensão. Eu, de minha parte, vou rir-me da sua desgraça, zombarei quando o que temem se abater sobre vocês. Quando aquilo que temem abater-se sobre vocês como uma tempestade, quando a desgraça os atingir como um vendaval, quando a angústia e a dor os dominarem, então vocês me chamarão, mas não responderei, procurarão por mim, mas não me encontrarão. Visto que desprezaram o conhecimento e recusaram o temor no Senhor.
Não quiseram aceitar os meus conselhos e fizeram pouco caso da minha advertência, né, da minha repreensão. Comerão do fruto da sua conduta e se fartarão de suas próprias maquinações. Pois a inconstância das inexperientes os matará. Olha só, lembra que eu falei que a gente precisa estar preparado para a repreensão? Olha aqui. Pois a inconstância dos inexperientes os matará. Porque uma pessoa que nunca leu é inexperiente. Mas se uma pessoa que leu e viu que há uma repreensão que logo pode acontecer, tu vai estar preparado. Falsa segurança dos tolos os destruirá. 33. Mas quem me ouvir viverá em segurança e estará tranquilo, sem temer nenhum mal. Tu viu que a reação da ação, né? Então, o Senhor começa falando nesse provérbio, dizendo assim, cara, vocês não ouviram o meu conhecimento, não estão nem aí pela minha repreensão, então eu vou rir da cara de vocês. Olha só que interessante isso, que a repreensão do Senhor é algo para o bem. A repreensão do Senhor é algo para o bem, e a gente vai ver isso. Continua ali Provérbios, agora capítulo 3, do 11 ao 12. Olha o que fala. Meu filho, aí agora está falando, está chamando a gente de filho, ó. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com sua repreensão. 12. Pois o Senhor disciplina quem ama, assim como um pai faz ao filho de quem deseja o bem. Então, olha que interessante isso de a gente ler, né? Ler nas Escrituras sobre repreensões e estar preparado para as repreensões. Porque se uma pessoa vem te repreender é porque ela te ama. Aí agora, lembra que eu falei assim, porque para a gente se liderar, a gente precisa se conhecer? Aí eu te pergunto, tu é um cara de boa quando alguém te repreende de algo? Tudo, pior que eu não aceito muito. Então é porque tu nunca leu que precisa entender, porque se estão te repreendendo é porque o Pai te ama. Sim, amém. Amém? Entenderam até aqui não? Ou está confuso? Pegaram o raciocínio? Então nós temos que ler sobre as repreensões, por quê? Para a gente estar preparado. Para a gente estar preparado. Seguimos então. Então voltamos para o 2 Timóteo capítulo 3, vamos continuar o que Paulo está falando para Timóteo. Então, ó, para o ensino, para a repreensão e agora para a correção. Olha que interessante isso aqui. Então, para a correção. Então agora a gente entendeu algo interessante aqui, ó. Quando a gente lê na Bíblia que nós tem as repreensões do Senhor, a ação do Senhor é agora a nossa reação. Olha só que interessante isso aqui, ó. Nós entendemos que as repreensões do Senhor, né, não mente, não rouba, obedece às minhas palavras, e o Senhor vai nos repreendendo com amor, porque Ele quer que a gente chegue à estatura perfeita, coisa e tal. Aí agora a palavra é para correção, Paulo está falando aqui, né? Então aqui, com a repreensão, nós vemos onde nós estava errado. Porque a repreensão, ela vai te acusar. Tu está errado. Como assim eu estou errado? E agora a correção, tu aceita a repreensão, e agora com a correção tu muda. E quando tu muda, tu começa a se liderar. Entendesse? Tu começa a se liderar, porque nós somos todos líderes que precisamos nos autoliderar. Olha que interessante, é chave isso aqui. Então, né, enquanto que com a correção nós sabemos o que é o certo a fazer. Então, somos repreendidos pela repreensão da palavra e na prática. E agora a correção, para a correção, né? Do mesmo modo que a Bíblia nos repreende, falando algo que a gente não devemos fazer, ela também vai te proporcionar uma saída para aquilo. Por isso que a Bíblia fala que Deus
das provações que a gente consegue passar, e Ele mesmo é o Deus que abre uma válvula de escape para que tu possa passar por essa provação. Então olha que legal isso, o Senhor repreende, mas depois tu tem essa correção e essa ideia de entender isso, né? De entender que as próprias Escrituras, quando a gente lê, a gente vai ter uma válvula de escape de entender, é por aqui que eu saio desse pecado. Amém? É por esse daqui. Porque olha só, para cura, imagina aqui para cura. A Bíblia fala assim, né? Confesse os seus pecados uns aos outros, orai pelos uns aos outros para seres curados. Então eu li ali que por esse pecado eu posso ser curado. Não apenas liberto, mas curado. Então, a palavra está nos ensinando uma correção para a gente fazer. Eu fui repreendido pelo fato que eu cometi um pecado, mas a própria palavra está me dando uma correção. Faça dessa forma. Quem aqui vai chegar e vai começar a ler a Bíblia? Primeiramente, você tem que ler a Bíblia para se liderar. Líder que lê, lidera. Então essa é a ideia de a gente ler a Bíblia. Vamos lá então, Hebreus capítulo 12, do 5 ao 11. Hebreus 12, do 5 ao 11. Olha só, vocês esqueceram da palavra de ânimo que ele dirige a vocês como filhos? Olha só. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor. Essa palavra disciplina quer dizer correção, amém? Né? Disciplina quer dizer correção do Senhor, e nem se magoou com a sua repreensão. 6. Pois o Senhor, corrige, disciplina a quem ama, e castiga todo aquele que aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual é o filho que não é disciplinado ou corrigido por seu pai? Se vocês não são corrigidos ou disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Até o 11. Além disso, tínhamos pai humanos que nos disciplinavam, que nos corrigiam, e nós os respeitávamos. Quando mais devemos se submeter-nos ao Pai dos Espíritos, para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo-lhe parecia melhor. Mas Deus nos corrige ou disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, não é verdade, né? Ninguém quer ser corrigido, né? Ninguém quer também ser repreendido por algo e querer mudar, não, né? Aqueles durão, o orgulho, não, eu sou assim, vai ser assado. Ninguém gosta disso, mas sim tristeza. Mais tarde, olha só que interessante isso aqui, mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Então, o fato de a gente aceitar, de ter a repreensão, entender que é o Senhor que está nos corrigindo e aceitar, isso é fruto de justiça, E quando a gente volta lá em capítulo 3 de 2 Timóteo, e fala sobre isso, porque a Bíblia fala assim, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Essa instrução na justiça, essa palavra quer dizer treinamento em grego, treinamento na justiça. Porque nós estamos nos conhecendo, lendo a palavra, lembra?
Nós estamos nos conhecendo e nos aperfeiçoando. Por isso que a Bíblia, né? Por isso a gente já pregou sobre isso, falando a respeito sobre a gente ir para uma maturidade. O Senhor te chama não apenas para vir neste lugar, mas para te levantar numa autoridade. Então, isso é fruto de justiça. Porque tu começa a crescer espiritualmente, vai se desenvolvendo, então aquelas coisas de crianças vai ficando para trás e as coisas adultas vai chegando. Tu vai sendo uma pessoa que vai aceitando as repreensão e tu vai ser uma pessoa que é ensinável. E o Cris falou na terça passada que como é bom ter pessoas junto com a gente que é fácil de lidar. Que houve uma repreensão, beleza. Não é verdade? Agora pega um casca grossa, que vai te incomodar. Amém? Então, por que os cascas grossas é difícil de lidar? Porque essa galera não lê Bíblia, então eles não se conhecem. Porque a partir do momento que a gente se conhece, a gente começa a ver que nós somos problemáticos. Porque realmente é uma cultura que vem impregnada em nós, amém? E agora, para a gente finalizar, versículo 17, que é a chave desse texto. Capítulo 3 de 2 Timóteo, versículo 17, ó. Para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então, olha só o que eu quis trazer aqui primeiro. Então, primeiro o líder lê para liderar. Então, o líder lê para começar a se liderar e daqui a pouco ele vai começar a liderar os que estão em volta. Por quê? Para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então, no decorrer da tua caminhada, tu vai lendo a Bíblia, vai te aprendendo a se corrigir, vai aprendendo a correção, vai aprendendo a repreensão. Daqui a pouco tu está apto, né? Essa palavra apto quer dizer, pô, estou pronto para liderar quem está da minha volta. Olha que chave que é isso aqui, olha só que interessante isso aqui, ó. A razão pela qual Deus deu a Bíblia, né? Olha só, a razão pela qual Deus deu a Bíblia, que é útil para todas essas coisas, é para que o homem de Deus seja perfeito. Narado, perfeito é só Jesus. Sim, ele é perfeito. Ainda até o Cris ministrou, né? Falou que lá na dor dele ainda ele lembrou, opa, ainda precisa beber do vinagre, porque está escrito. Olha que interessante isso aqui. Então assim, ó, por que o Senhor deu a Bíblia? Para que nós se tornamos perfeitos. Então, quanto mais a gente lê a palavra, mais ela vai começar a nos limpar, né? Essa é a caminhada do cristão. Aceitamos Jesus, beleza. O Espírito Santo se assenta no nosso espírito, começa a transformar, né? Fica aleluiado, meu glória a Deus e pá. Só que a caminhada cristã não para por aí. Aí eu começo que agora vem a obra da santificação. E a obra da santificação precisa de Bíblia. Porque como eu vou continuar amando um Deus que eu ainda não conheço? Eu conheci apenas um Deus que ele me tocou, que ele começou a me convencer do pecado, da justiça, do juízo, só que agora eu preciso continuar conhecendo da sua palavra, para entender aquilo que ele quer que a gente chegue. E a palavra de Deus diz que a gente precisa chegar na estatura do varão perfeito. Hoje eu entendo por que Paulo falava, né? Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Que autoridade que esse cara tinha para falar isso, né? Porque ele entendeu. Então, Paulo foi plenamente perfeito? Não. Ele não foi plenamente perfeito. Mas para o cara chegar num nível e dizer assim, ó, me imita porque eu já estou quase lá. Entendesse? Então, por quê? Porque o cara conhecia as Escrituras. Tinha profundas revelações daquilo que o Senhor tinha para falar.
E ali no final fala, né, apto e plenamente preparado para toda boa obra, né, no versículo final. E fala assim, ó, e as obras não são a que nós achamos que são boas, né? Não é só as obras que a gente acha que é legal. A leitura da Bíblia é interessante, que a gente vai começar a ler a Bíblia para entender quais são as obras boas do Senhor. Porque tu começa a liderar, tu acha que as pessoas têm que te servir, e essa não é a ideia da obra de Deus, é nós que precisamos servir. O próprio líder que serve. Por isso que para você se liderar, precisa conhecer Bíblia e muito mais liderar quem está na tua volta. Porque no teu modo de agir, vai transmitir. Amém? Efésios, para me finalizar, Efésios capítulo 2, versículo 10, fala sobre esse esquema que eu acabei de falar aqui, mas sim que Ele preparou de antemão para que andássemos nela. Então, o próprio Senhor preparou as obras, ó, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, ó. Lembra que eu falei que nós somos criação de Deus lá no começo? Que eu falei que foi Deus que nos criou, e Ele deu o seu manual de instrução para nós, ó. Ele está falando, ó, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós praticarmos. Então não é as tuas obras ainda, é a obra que está escrito. Então mais um fundamento para tu ler Bíblia. Porque às vezes tu está fazendo obras que não está escrito e não é essa que está. Amém? Então essa é a palavra que eu queria deixar para nós, né? Voltando para o tema, líder que lê, lidera. Então essa é a ideia. Você precisa ler a Bíblia para se autoliderar. E daqui a pouco você vai estar liderando pessoas, gerando essa ideia nas outras pessoas, para as pessoas também fazer. Sou perfeito, Eduardo? Não. Sabe por quê? Porque ainda estou lendo a Bíblia. Porque ainda tem muitas coisas a ser repreensivo. Tudo há um tempo. Por isso que eu falo assim, que quando a gente vai ler a Bíblia, do nada faz sentido. Tudo há um tempo debaixo do céu. Vai ter um momento que vai começar a fazer tudo, vai começar a linkar as coisas. Porque imagina se Deus se revelasse tudo para ti numa paulada só. Tu ia se achar, né? Tu ia dizer, pô, já sei o conhecimento total. Pode vir buscar, Senhor. Né? Não é essa a ideia de Deus. Há uma caminhada e também há uma leitura. E são 66 livros. Amém? Se coloque de pé. Muito obrigado pela atenção de vocês. E o que eu quero trazer com isso? Leiam a Bíblia para se liderar. Amém?